Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades para você, né, do canal Hora do Flu, do Fluminense e do classificado para a semifinal do Carioca. Meu amigo, esse Fluminense tá jogando muita bola, tá dando gosto de ver, mesmo com um time misto, com algumas mudanças, a qualidade do Fluminense se mantém, né? Claro que ainda precisa de algumas coisas, né? Um bom centroavante, um grande zagueiro, aí é título. Existe uma grande oportunidade no Fluminense, espero que os diretores, né, acompanhem. Porém, entretanto, todavia, tu viu aí na thumbnail, né? Assim, aparentemente, deu muito ruim pro Fluminense em relação a Nino. Essa é a informação que nós vamos trazer para você agora, tá bom? Fique com a gente até o final desse vídeo, porque antes de falar sobre isso, quero trazer algumas novidades, é claro, para você, meu querido. Antes, olha só. O Fluminense, como a gente já começou falando, tá? Venceu o Bangu. Não consegui fazer vídeo de ontem pós-jogo, pessoal. A internet aqui deu ruim. Eu estava na casa da minha mãe. A internet dela parou de funcionar. Não deu pra gravar o vídeo. E eu vou te confessar, eu não consegui assistir direito os últimos 10 minutos, porque a internet ficava indo e voltando. Mas é isso, o Fluminense venceu o Bangu. Na maior parte do jogo que eu vi um Fluminense superior, um Fluminense sempre com a bola, um Fluminense criando oportunidades, um Fluminense sempre para frente, né? E mostrando aquilo que sabe, que é jogar futebol. O trabalho do Zubeldia é incrível, né? É um trabalho muito bom. Você olha para esse time do Fluminense, você vê muita organização e não só isso, né? Você vê ali uma pluralidade de ideias dentro do próprio jogo, né? Jogar pela direita, pelo meio, pela esquerda, aí atrai o adversário, sai no contra-ataque, propondo o jogo com o passe rápido. É muito legal ver um trabalho quando ele é muito bem feito, tá? E o trabalho, quando é bem feito, ele entrega números, tá? Diferente do que a galera fala, não, mas a gente tem que ver o campo e a bola, às vezes o número é secundário. Não, galera, um trabalho bem feito, ele vai entregar números. E o que falar desses números aqui, né? Fluminense alcançou a marca, né? O Fluminense do Zubeldia, marca de 16 vitórias seguidas como mandante, tá? Isso aqui é assustador. É a maior sequência de vitória como mandante desde a década de 1940. E naquela época também foi um treinador estrangeiro. Olha isso, tá? Aí o Fluminense aqui trouxe quais foram os confrontos. Só para você ter ideia, dos confrontos o Fluminense enfrentou todos os seus rivais no Rio de Janeiro, né? Olha só, Botafogo, Atlético Mineiro, Juventude, Internacional, só pra tu ver que não é só timinho, né? É realmente um resultado absurdo, né? Aí, ó, Internacional, Ceará, Mirassol, Flamengo, né? Então, ó, já foi Botafogo, já foi Flamengo, São Paulo, Bahia e Vasco. Então, assim, o Fluminense venceu todos, né? E mais de uma vez ainda em alguns casos, né? Como é o caso do Botafogo e do Flamengo, né? O Flamengo perdeu aqui no Brasileirão e depois perdeu no Carioca também. Vasco perdeu na Copa do Brasil, o Fluminense ganhou por 1-0. E depois o Fluminense ganha também de novo do Botafogo. Então, assim, é realmente números assim incríveis. Parabéns ao trabalho do Zubeldia. E eu vou continuar gritando, diretoria do Fluminense, não perca a oportunidade de montar um dos grandes Fluminenses da história. Esse Fluminense joga bola para ser um dos melhores Fluminenses da história, tá? Mas precisa de peças, precisa de um nome de peso lá na frente, precisa de um grande zagueirão também. Ontem, o Freixas mais uma vez, no último lance do jogo, deu uma entregada e dessa vez tomou o gol, né? Enquanto o Botafogo foi a falta, o Danilo bateu na trave, né? Então, sim, é isso. Outra coisa que eu queria destacar para vocês da partida de ontem é aquilo que eu falei para vocês. Lembra que eu sempre falo para vocês, né? O meio-campo do Fluminense tem tudo para ser um dos melhores do país, porque tem Bernal, Martinelli e Lúcio Acosta. Porque eles têm tudo, né? Foi o que o nosso querido Júlio Barreto, do Bastidor, falou aqui, e é verdade. Tenta citar um meio-campo melhor que esse e fale miseravelmente, né? E, gente, que partida absurda desse trio ontem, cara. Vocês viram que o Bangu só fez o gol no Fluminense porque o Frei desentregou? Porque, assim, o meio de campo estava totalmente dominado. Tanto defensivamente, como na transição com o Martinelli, como no terço final com o Lúcio Acosta. Galera, esse meio de campo é assustador. Tô te falando, esse meio de campo é assustador. Finalmente nós estamos vendo o Facundo Bernal, né, fazendo aquilo que eu sempre esperei dele. Facundo Bernal, gente, é um dos grandes volantes que certamente vai para
pra seleção e vai ser um dos grandes lá. O bicho é muito bom jogador. É um cara, cabeça em pé, quebra todas as jogadas, é um pitbull mesmo, né? E o Lúcio Acosta é genial e o Martinelli tá jogando uma bola assustadora, né? Martinelli merece ir para a Copa do Mundo. Merece, tá jogando muita bola. Então é isso. Como é bom enaltecer. Eu tô falando, a gente tem um dos melhores meio-campos hoje do país. Faltando. Não, Thiago, mas o John Kennedy vem jogando bem. Claro que vem. Mas eu prefiro muito mais um John Kennedy sendo uma opção pra gente e continuar jogando bem e tudo mais, do que tendo a responsabilidade. Tinha que trazer esse cara grandão mesmo, né? Segundo o nosso querido Quintela, lá do Resenha, o Fluminense estaria avançado no centroavante. Vamos esperar pra ver se essa negociação vai pra frente, só que não pode vazar, né? Só que, bom, surgiu uma foto. Aí que lá vai hora da fofoca, né? Misericórdia. Mas antes, não esqueça dele. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, ative o sininho tricolor, se inscreve no canal, a gente tá com quase 100 mil inscritos, venha fazer parte dessa festa, tá? E tá vendo aí que tá passando vários, né, produtos pra vocês de acordo com esse vídeo, né? Sempre surgem por aqui, tal. Se você quiser comprar alguns desses produtos, você vai ajudar o canal Hora do Flu, então faça isso, né? Você não paga nada, mas por isso você acaba ajudando o canal. Mas voltando aqui, surgiu essa foto, Germancano postou uma foto curtindo, né? Curtindo ali o carnaval do Rio de Janeiro, lá na Sapucaí. E o que me chamou a atenção... lá vem eu ser chato. É o Matheus Montenegro aqui, né? Eu não sei se é a esposa do... Não importa, tá? Eu não tô aqui pra falar das esposas, tô aqui pra falar deles dois, entendeu? Porque um é atleta do Fluminense e o outro é presidente do Fluminense, né? E aqui ele marca todo mundo e bota aqui obrigado amigo, né? E tudo mais, né? Até bota o coraçãozinho das cores do Fluminense. O Germancano é um ídolo, uma pessoa que a gente gosta muito, né? Está se recuperando de uma lesão, né? Tá trabalhando aí pra voltar a jogar. Já voltou a atuar com bola, né? Em breve vai terminar a transição e vai com o elenco. Tudo bem. Só que existe uma coisa que eu queria falar pra vocês, que eu não quero entrar muito em detalhes, mas eu acho que esse tipo de relacionamento aqui, isso é legal quando, assim, o jogador já tá aposentado, ou o jogador não tem mais vínculo com o Fluminense, mas se encontraram, lembra da época de Fluminense e tal. Porque, atualmente, o funcionário saindo com seu chefe. E aqui, eu sei que a gente tá falando da figura, do ídolo Germancano, mas, meu amigo, isso aqui é um pouco complicado. Isso aqui é um pouco complicado, porque, querendo ou não, quando você tem um laço de amizade forte com os empregados, no sentido, não tô falando de uma era escravizada, de escravo, não, gente, entenda, eu tô falando, o Matheus hoje, ele não é mais o cara que é vice, né, o Matheus hoje é o presidente, então assim, todo mundo tá abaixo dele, então ele tem a palavra final, ele tem a caneta. E como que tu vai, né, chamar a atenção, fazer algum tipo de cobrança, se você tem um laço de amizade assim, entendeu? Se você é amigo nesse ponto, de sair junto e tudo mais. Então, assim, eu não sei, eu acho que essas coisas, elas precisam ser... Eu acho que as coisas mantêm o profissional. Depois que acabou o vínculo, você pode ser amigo, não tem problema nenhum. Mas enquanto o Germancano tem contrato com o Fluminense, ele é o presidente do Fluminense, eu acho que essas coisas, né, não encaixam muito bem. Sei que tem gente que acha normal, que tá tudo bem, mas cada um com a sua opinião também, tá? Mas quem olha isso aqui com esse olhar de estranheza também não tá errado, né? Porque tu imagina, aí às vezes vai renovar o contrato com o jogador, né? Muito pela amizade, pelo que ele já fez, não pelo que ele tá rendendo agora. Então, esse é um dos perigos que eu acho que a gente não vale a pena correr e não vale a pena sofrer, tá? Agora, e pra terminar, pra gente já entrar nesse assunto aí da Leila, o Cauã Elias postou nas suas redes sociais que tá sentindo saudades, né? Sentindo saudades aí do Fluminense, né? Postou ali saudades. Ô, Cauã, a gente resolve isso rapidão. Saudade? A gente resolve rápido. Liga aí, vem por empréstimo, fecha essa temporada aqui com a gente, porque a gente tá precisando de um centroavante, né? E o Cauã Elias, meu amigo, nesse time do Fluminense ia fazer gol até não aguentar mais, né? Seria um grande jogador, seria muito bom, né? Mas vamos lá, pessoal. A informação que saiu hoje, né? Que saiu agora, até por isso que nós estamos gravando esse vídeo aqui também, é que a Leila deu mais um passo, tá? Mais um passo para ter o Nino,
tá? E esse passo deixa o Fluminense basicamente fora da jogada, né? E a Leila ganhando mais uma em cima do Fluminense. E usando da forma que eu sempre falo para vocês, a forma do dinheiro, né? Mas olha só, o Espião Verde, né? Que é uma página ali, né? Que traz informações de primeira mão ali do Palmeiras. Ele trouxe que Palmeiras intensifica a proposta por Nino e sobe a oferta para 17 milhões de euros, tá? Aí a informação vai trazer que é isso, né? Que avançou nas tratativas. Segundo as informações, o Nino já teria dado ok para ir para o Palmeiras, né? Como deu ok para o Fluminense também, mas quem conseguir a liberação do Zenit leva, tá? Não tem essa parada de, o Nino vai jogar no Fluminense. Não, o Nino já tá até seguindo a Leila, né? Pelo menos essas são as informações que a gente viu anteriormente, até da gravação desse vídeo aqui. Ele teria seguido a Leila, a esposa dele também. Assim, algo que no futebol, pessoal, é normal essas paradas, né? É normal. Então, assim, o Palmeiras está fazendo de tudo para tirar o Nino do Zenit, a ponto de pagar esse valor, tá? E o que é esse valor? Que eu acho que é o grande ponto que tira o Fluminense da disputa. E eu vou explicar o porquê tira. Mas olha só, esse valor atualmente, 17 milhões de euros, é, em reais, 105 milhões de reais. Então, o Palmeiras está pagando para o Zenit 105 milhões. Basicamente, né, 3 vezes ou até mais do que eles pagaram pelo Nino na época do Fluminense. Thiago, como assim? Porque quando eles compraram o Nino do Fluminense, é o que eu falo, né? Na nossa mão tudo é barato, tudo é fácil, tudo é lindo, né? Quando o Fluminense vendeu o Nino, o clube russo pagou 27 milhões. Olha isso, gente. 27 milhões de reais pelo Nino. E agora o Palmeiras vai comprar o mesmo Nino, mais velho, por 105 milhões de reais. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte. O Nino vale 105 milhões de reais? Né? Esse é o primeiro ponto. A resposta é não. Tá? Não. O Nino não é um zagueiro que vale 105 milhões de reais. E vou te dizer, eu acho que poucos zagueiros valem tanto dinheiro assim. Tá? O Nino é ótimo jogador, é incrível. Eu acho que ele valeria ali até, sei lá, 60 milhões, 70 milhões, eu acho que valeria. Mas 105 milhões de reais, não tem como. Os valores especulados anteriormente era de 12 milhões. Então, assim, seria cerca de 74 milhões. Até aí, eu acho que ele cabe nesse valor porque realmente é um zagueiro altíssimo nível. Agora, 17 milhões de euros, 105 milhões de reais em um zagueiro, eu sinceramente acho que o Fluminense não tem nem que tentar. Eu não acho que o Fluminense tem nem que sinalizar que chegou próximo do valor, porque esse valor é um absurdo, tá? E com esse valor, o Fluminense pode buscar outros zagueiros, até mais novos e com muito potencial parecido, em alguns casos até um pouco melhor do que o Nino. É isso que eu tô te falando. Aí tu vai perguntar, Thiago, se existem zagueiros melhores do que o Nino, por que a Leila tá investindo tanto valor no Nino? Me explica. Te explico. O fato da Leila oferecer 105 milhões pelo Nino são dois fatores. Primeiro fator, disputa com o Fluminense. Sabe que se o Nino tiver que voltar e o Fluminense chegar nos valores, ele nunca vai escolher o Palmeiras. Ele sempre vai escolher o Fluminense. Mas para isso o Fluminense precisa chegar no valor. Por isso que ela sobe o valor. Para que o Fluminense não tenha condições financeiras de alcançar o valor oferecido. Então, se o Fluminense não alcança, não importa aonde o Nino preferiria, porque o Palmeiras paga o que o Fluminense não conseguiria pagar. Fez isso com o Arias, repete a mesma estratégia com o Nino. Outra coisa, valor alto para que Zenit libere o Nino agora. Então, assim, para ter o Nino agora, você tem que derramar dinheiro, tanto para convencer o Zenit, como para que o Fluminense não alcance os valores. Então, assim, se eu sou Fluminense hoje, eu já começo a ir para o mercado para ir atrás de um outro zagueiro, sabendo que a disputa do Nino está vencida.
Leila, por esse valor, 17 milhões de euros. Por esse valor, 105 milhões de reais. Cento e pouco, quantos que eu falei? 101? Meu Deus. 105 milhões de reais. Por esse valor, a Leila vence. E eu acho até que o Fluminense não tem muito o que fazer aqui, tá? Porque não vale dar esse dinheiro todo no Nino. Então, assim, estamos olhando para mais uma disputa perdida, tá? Ah, Thiago, mas e se o Fluminense tentar envolver jogadores como Riquelme e Felipe, né, que tem um valor muito grande, né, pro Zenit? Aí, beleza, aí tem que ver se o Zenit vai querer, né? É claro que quer, o Zenit gosta muito de jogador jovem brasileiro, porque sabe que vai fazer dinheiro, né? Então, assim, o Fluminense conseguiria disputar só oferecendo jogadores, né? Agora, com esse cash, com esse valor, né, de 17 milhões de euros, o Fluminense sai da disputa, não tem muito o que fazer, tá bom? Então a Leila encaminhando aí mais uma vitória em cima do confronto entre Fluminense e Palmeiras, a Leila querendo ser o Fluminense de 2023, né? Mas é isso, mas assim, tem outras opções, eu acho que o Fluminense tem que olhar pra frente, essa parada de ficar tendo Freitas às vezes entregando, igual entregou contra o Bangu, sim, é porque o jogo terminou 3-1, gente. Se é 1-1 aí, jogo pegado, é complicado. Então assim, que o Fluminense então olhe pra frente, né, e traga ali jogadores que venham nos ajudar, porque o Fluminense tá muito bem, como a gente já falou aqui nesse vídeo, tá? Deixar um abraço pro nosso querido Farofa, lá de Brasília, diretor, é isso aí? Farofa, um abraço pra você, amigo do Tom Zé, ele, né? Então é isso, Tom Zé é o nosso designer aqui do canal do Flu. E você que chegou até aqui no fim do vídeo, você é muito importante no canal do Flu. Então não esqueça de se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho tricolor. E o Nino, meu amigo, se eu fosse você, já ficava pensando em outra coisa. Porque por esses valores, a tendência é que ele vá pro Palmeiras, tá? Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.